Há alguns anos atrás, o meu relacionamento chegou numa encruzilhada e eu só tinha uma saída para ficar com a mulher que eu amava. Mas para isso, eu tive que escrever para ela 4 cartas. A indústria do veneno. Como essa indústria mantém você intoxicada, sem energia, acima do peso para colocar milhões no bolso de muita gente? Minha amiga, se você está acima do peso, com dificuldade de emagrecer, se você se sente cansado, sem energia durante o dia, ou fica doente com facilidade, frequentemente com queimação no estômago, ansiedade, compulsão, insônia, até diabetes, hoje você vai entender o porquê. Mais do que isso, hoje você entenderá porque os programas de TV, os supermercados, as farmácias, os fundamentos de nutrição que são pregados por muitos profissionais nunca vão ajudá-lo a ter a saúde e o corpo que você quer. Você vai entender como eles lucram rios de dinheiro enquanto mantém você sem saúde e sem o corpo que você deseja. O que você vai ver aqui é polêmico, revelador e pode colocar muita gente contra mim. E toda vez que esse conteúdo vem ao ar, eu fico realmente bem incomodado, só pensando nas consequências de trazer esse conhecimento a conteúdo público. Isso porque nos últimos anos, todas as vezes que eu falei sobre esse assunto, eu fui censurado por amigos, colegas, até instituições regulatórias. Mas como eu já me conformei, hoje eu estou disposto a pagar o preço necessário para que você possa ter o conhecimento do maior esquema de corrupção, manipulação que eu tenho conhecimento até hoje. Isso não é exagero nem drama. Lava Jato, Mensalão, Petrobras, nenhum se compara. O que você vai ver aqui é responsável por manter milhões de pessoas sem a saúde que elas merecem e precisam, sem energia, disposição e, pior de tudo, acima do peso. Essa máquina se alimenta de dinheiro, mas seu combustível principal são as pessoas. E quando eu digo as pessoas, eu quero dizer você, seu filho, seu marido, seus amigos, colegas de trabalho, seus pais. Essa indústria está ganhando dinheiro com a falta da sua saúde e com o seu excesso de peso, que vai continuar a ganhar continuadamente enquanto a gente não fizer nada sobre isso. E principalmente enquanto você não fizer nada sobre isso. E é nisso que eu quero te ajudar. Nos próximos dias, nós vamos embarcar verdadeiramente numa jornada através dos segredos ocultos da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, do governo, de universidades, centros de pesquisa, mídias, jornais, até sites de notícia. E isso não é uma teoria da conspiração ou coisa do tipo. São fatos cientificamente comprovados. E que não chegaram até você porque iria acabar com a mamata de muita gente, de uma indústria que gera centenas de bilhões de dólares por ano. Os vídeos que você vai assistir aqui são cartas que eu escrevi para minha esposa anos atrás. Apenas atualizei alguns números que eu vou citar aqui pela situação que não melhorou nada. Aliás, a situação só piorou. E se você está preocupada verdadeiramente com a sua saúde ou preocupado com a sua saúde, com o seu peso e da sua família, é muito importante que você assista cada um desses 4 vídeos que eu irei fazer para você. Isso porque as consequências de não atentar para a maneira como estão te matando e te mantendo intoxicado pode custar muito caro daqui a alguns anos. A gente mesmo passou por uma batalha terrível aqui em casa. Carol, no ano passado, teve uma batalha gigantesca, juntamente à família, com o câncer de mama. E olha, poderia ter sido muito pior, caso a gente não tivesse hábitos que fossem saudáveis. Eu falo que eu passaria por tudo novamente, porque eu tive um crescimento espiritual. Eu tinha fé e tudo, mas não tinha intimidade com Deus igual eu tenho hoje. O câncer, ele é um desafio, mas é um excelente mestre. Ele me ensinou a como ter intimidade com Deus, a como apreciar cada segundo. Quando você está passando por algo desse nível na pele, é muito diferente, né? Você comemorar cada coisinha assim, é muito maravilhoso, o despertar. Você tá ali naquele momento com a sua família, né? Os dias que eu passei no hospital, que eu não pude ver os meus filhos, eu fiquei quase 30 dias longe dos meus filhos. Eu acho que uma das palavras que mais cala fundo no meu coração, que o câncer me ensinou, foi a ser uma pessoa mais paciente. Graças a Deus, a gente conseguiu a cura completa. Mas nem todas as pessoas têm essa chance. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu nunca pensei que alguém pudesse ter acesso, além da Carol, a essas cartas. Quando eu conheci a Carol,
eu estava estudando nutrologia e eu estava chocado com quantas mentiras e sujeiras a indústria alimentícia e farmacêutica existiam, colegas de profissão envolvidos nisso. Ela estava 20 quilos acima do peso, mesmo tendo feito uma cirurgia bariátrica. E ela não só estava acima do peso, mas ela também estava sem energia, sem disposição para fazer qualquer coisa. Terminava os dias exausta e não conseguia fazer nenhum tipo de atividade física que necessitasse um mínimo de energia sem se cansar, tendo ainda uma vergonha gigantesca do seu corpo. Meses antes da gente se casar, ela ainda se sentia muito insatisfeita com a vida e com o corpo que ela estava tendo. Só para você ter ideia, só de trocar no assunto emagrecimento, ela chorava. Mas eu não podia mais aguentar aquilo. Eu não conseguia verdadeiramente vê-la sem saúde, vivendo uma vida limitada. Eu morava em Vitória, no Espírito Santo, e ela em São Paulo. E foi por isso que eu decidi escrever essas 4 cartas, contando exatamente como a indústria lucra com o excesso de peso que ela tinha. E isso porque 95% dos métodos para emagrecer não funcionam. Carol mesmo já tinha tentado tudo. Como Carol poderia sair desse ciclo e se livrar das toxinas de 20 quilos a mais e ainda com sua falta de energia? E depois dessas 4 cartas, dessa semana que ela perdeu 5 quilos, ela ainda perdeu 10 quilos no próximo mês. E nunca mais voltou a engordar. Essa não é uma promessa, são simplesmente fatos que ocorreu com a minha esposa Carol. E que mostraram um pouco do que é o efeito de descobrir toda a verdade sobre a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente. Porque isso é o que eu espero que você e sua família tenham. Que vocês passem a ter domínio sobre a saúde do seu corpo e não o contrário. Que vocês parem de sofrer para emagrecer e ter energia. Isso é verdadeiramente que eu quero passar para você através desses vídeos, mostrando como você pode fazer isso. E você só precisa me acompanhar nos próximos dias. Vamos ler comigo agora a carta para Carol? Amor, eu sei que você não gosta de falar sobre isso. E é por isso que eu resolvi escrever essa carta para você. Pode ser que você fique triste, brava comigo, mas por favor, leia até o final. Você sabe que eu só quero o seu bem e eu não ia fazer isso se não fosse extremamente importante e necessário. Mas não tem jeito, meu anjo. Eu não aguento mais ver essa situação que você está vivendo todo dia. E eu estudando tudo sobre alimentação saudável e, curiosamente, está bem diferente daquilo que eu vejo nas aulas de nutrologia. E eu já sei o que está acontecendo com você. Eu sei que você já tentou emagrecer de diversas vezes e sem conseguir. Eu sei que você acha que o problema está com você. Eu sei que você já desistiu. Mas o que você não entende e que eu não consigo falar porque você só chora e não me deixa nem começar. E eu sei que o assunto é muito sensível para você, mas não precisa ser. A culpa não é sua de você estar assim. Existe um sistema, uma indústria, que vai desde o supermercado, das universidades, inclusive as de saúde, e que foi criado para manter você intoxicado e acima do peso. E o que eu quero mostrar para você aqui é que você não emagreceu porque seria impossível você emagrecer fazendo o que você fez. A culpa não é sua, nem dos médicos, nem dos nutricionistas. Para você entender, esse sistema é tão antigo e tão sujo que está todo mundo adestrado dentro dele e treinado a seguir conforme a música. Mas se você não sair dessa, meu anjo, talvez você nunca mais emagreça. E eu sei que você não quer pensar nisso, mas o excesso de peso de hoje é o problema de saúde de amanhã. E no seu caso, você já vive isso na pele hoje. Não tem como ignorar isso. E de novo, a culpa não é sua. Já tem alguns meses que eu estou estudando esse assunto e olha, meu anjo, isso é chocante. Tá todo mundo nessa. Os supermercados, as farmácias, os médicos, nutricionistas, pesquisadores, marcas de comida saudável. É tudo ridículo. São tantas mentiras em cima de mais mentiras, na cara dura, e estão enganando 95% da população. E é tudo mentira. Por isso que o Brasil está como está. Dietas para contar carboidrato, contar pontinho, comer de 3 em 3 horas, academia. Mentiras calculadas para botar a culpa em você. Nenhuma dessas coisas resolvem o problema. Elas só melhoram, reduzem os sintomas. Aí passa um tempo, você piora, volta, paga tudo de novo. E de novo, e de novo. E se eles resolvessem verdadeiramente, o dinheiro ia parar de chegar. A indústria farmacêutica lucra 440 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. É uma indústria trilionária. A indústria alimentícia movimenta quase 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos anualmente. E tudo isso baseado na maior mentira do século. Todas as mentiras da indústria se baseiam numa única farsa, da mentira
do açúcar e da gordura. E eu vou te explicar como esse sistema funciona. E olha, pode parecer simples no começo, mas logo você vai entender como isso moldou a sua vida e os seus hábitos, participando da sua família. Mas a mentira do açúcar e da gordura iniciou lá na década de 1960 nos Estados Unidos, com médicos da Universidade de Harvard, o Dr. Mark Hagstad e o Dr. Frederick J. Ster. Esses dois nomes foram imprescindíveis para o que você vai ver agora. A indústria alimentícia farmacêutica estava crescendo absurdamente ano após ano. Empresas como a Coca-Cola, Nestlé, McDonald's estavam gerando bilhões com seus produtos açucarados e deliciosos. Isso porque os alimentos eram viciantes e a população não conseguia parar de comer. Algo que acontece até hoje, não é? Pois é, presta atenção. Os alimentos processados se disseminaram e a população começou a engordar, a adoecer e os lucros a crescerem vertiginosamente. Mas as pessoas estavam começando a se preocupar com a qualidade dos alimentos. Como a saúde tinha piorado de maneira tão rápida. Como que elas engordaram? Elas queriam informações, tem alguma coisa de errado nisso. Até que veio a ideia de mudar tudo. A Associação de Pesquisa do Açúcar pagou $150 mil para 3 médicos conduzirem uma pesquisa encomendada a algo que existe até hoje. Esse financiamento, ou muitas vezes tido como subsídio, e entre aspas até suborno, ficou escondido por mais de 50 anos e foi o primeiro de muitos, inclusive fazendo grandes revistas médicas se retratarem publicamente. Pela primeira vez até o momento, a pesquisa dizia que a gordura, e não o açúcar, era responsável pelas doenças cardíacas, por infarto, derrame. E para o açúcar não sair só de bonzinho na história, falavam que o único malefício que lhe geraria eram as cáries. Ou seja, desde que você escove os dentes, pode comer açúcar à vontade, sua vida vai ser uma beleza com açúcar, porque o demônio vivo era a gordura. Esse era o começo de uma história longa e destrutiva. Lembra do Dr. Frederick? Ele participou da pesquisa e ele virou o chefe de nutrição da Universidade de Harvard. E o Dr. Mark virou o chefe de nutrição do Ministério da Agricultura americano. Olha que dupla perigosa. Um se tornou chefe do departamento de pesquisa de um dos centros mais importantes do mundo e o outro responsável pelo departamento de nutrição no país, de um governo americano. O que você acha que aconteceu? Essa pesquisa foi comprada, gerou um impacto mundial e aquele era só o começo. Ao longo dos últimos 50 anos, dezenas de pesquisas foram feitas tendenciosamente e até hoje são. Só para você ter ideia, nos últimos 5 anos, a Coca-Cola coloca $119 milhões em pesquisas de saúde, incluindo grupos criticados por ignorarem a ação do açúcar na obesidade. O resultado de dezenas de informações erradas e gordura sendo apontada como vilão e a maior das causas dos problemas de saúde. E feita de vilã na mídia, todo mundo começou a falar mal da gordura. Todo o foco dos profissionais de saúde, das dietas, dos métodos de emagrecimento, dos remédios, estavam em um único lugar, na gordura. Enquanto isso, cada vez mais toxinas, substâncias, foram se infiltrando na vida das pessoas. E fora do foco da grande mídia, a indústria encheu a sua alimentação com conservantes, agrotóxicos, alimentos processados, poluição. O nosso solo está cheio de químicos e pesticidas. Só para você ter ideia, para lembrar quanto tempo durava um pão francês há 20 anos atrás. Mofava em 3 dias em casa. Hoje você põe ele lá em cima da geladeira, vai durar meses. A maior parte dos alimentos é processado e industrializado, cheio de conservante para aumentar o que a gente chama de shelf life, tempo de prateleira. Mas quando isso chega no seu intestino, no seu corpo, faz atrocidades. Os utensílios de cozinha cheios de químicos, de disruptores endócrinos, de metais. Nossa alimentação está cheia de açúcares e substâncias químicas. E essas substâncias estão afetando o funcionamento do nosso corpo. Nos últimos 50 anos, o nível de açúcares e substâncias químicas subiu absurdamente. A indústria alimentícia cresceu e seu faturamento cresceu dezenas e dezenas de vezes. A Coca-Cola e o McDonald's, a Nestlé e outras grandes empresas se tornaram as empresas mais ricas do mundo. E 90% da nossa alimentação vem dentro de uma embalagem plástica. E ninguém fala nada. Hoje quase ninguém mais sabe o que é descascar. Outro dia eu estava passando no supermercado e eu quase falei, para porque o mundo morreu. Uma banana descascada, envolvida dentro de uma bandejinha. A que ponto a gente chegou? E com isso, meu amor, você fica cada vez mais intoxicada,
Os sites de saúde, a TV, os nutricionistas e os médicos focam só na gordura por quê? Porque esse pacto entre a indústria e os médicos foi só o começo. Rios de dinheiro começaram a correr da indústria alimentícia para as universidades. E dentro disso, a indústria e o governo também mantiveram isso dentro do que é interessante para os contratos. Entre a mídia e a indústria. E tudo isso para moldar como você pensa. Vamos lá. Compre batom, seu filho merece batom. Ou então, come esse potinho porque vale mais que um bifinho. Tudo isso foi plantado na sua mente e na nossa mente para nós não conseguirmos nos ver livres disso. Tudo isso para moldar como que você gasta o seu dinheiro com os seus hábitos, com a sua saúde, com o seu corpo, dentro de uma roda sem fim. Quantas vezes já descobrimos dezenas de milhões de reais sendo oferecidos para o governo para ter missões completamente criminosas de algumas empresas. As universidades, os centros de pesquisa recebem financiamentos milionários para produzirem pesquisas que nem sempre são completamente idôneas e que muitas vezes são contraditórias e confundem o público. A mídia é paga para distribuir mentiras e manter você confuso. Hoje o ovo é bom, amanhã o ovo é ruim, hoje o óleo de coco é bom, amanhã o óleo de coco é ruim. Mas quem foi falar que ele é ruim na TV trabalha para a indústria do outro óleo. E assim, meu anjo, com dezenas de alimentos e substâncias, você foi enganada, sua família foi enganada. E aí você vai ter uma pergunta: em quem eu posso confiar? Na verdade, eles vivem educando para a ignorância. Como os profissionais de saúde são formados dentro de um sistema corrupto e podre. A mídia só dissemina mentiras, a indústria gasta rios de dinheiro para te envenenar. Mas e o seu médico, o seu nutricionista, a pessoa que você tem uma relação de confiança? Eles não têm nem chance. As universidades são centros de formações de profissionais que já saem pela lei da mordaça, com a lei do cabresto. Esse sistema é tão dependente do financiamento e de doação das grandes empresas que seria muito mais prudente você pesquisar profundamente na internet do que perguntar a um professor o melhor caminho para ganhar saúde hoje em dia. Se você não acredita em mim, eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu algo como o que eu coloquei aqui dentro da mídia? Verdadeiramente, com a mídia aberta? Quantas vezes você ouviu essas informações que eu estou citando vinda de um profissional de saúde? E para comer carne magra, cortar manteiga, isso você já ouviu, né? Comer margarina. Agora, de novo, a culpa não é sua e deles também não. Todo mundo foi ensinado para agir dessa forma. E o caminho que foi ensinado para nós é sobretudo aquele de trazer saúde, eliminando a gordura. E isso está errado, só faz mal para você. Então não confunda gostar do seu médico como aceitar uma mentira que foi implantada na cabeça dele e fabricada pela indústria. É claro que nos últimos anos muitas pessoas têm acordado para isso e realmente se vendo despertas dentro desse sistema. Quero deixar uma coisa muito clara, eu não sou o único a dizer isso. Hoje, verdadeiramente, dezenas de autores têm apontado as mesmas conclusões. Alguns médicos, como Peter Gotsky, como Marcia Angel. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. The pharmaceutical industry became richer, more powerful, more influential, and began to take over the sponsorship of probably most clinical research. That came to the New England Journal of Medicine in 1979. It was when you saw the drug companies assert more and more control, until finally they would design the research themselves. Depois de mais de 50 anos, as pessoas começaram a acordar. Mas a indústria não vai abrir mão desse lucro. 35% do faturamento da indústria, somente nos Estados Unidos, é investido em marketing. Eles investem o equivalente a 80 bilhões de dólares só nos Estados Unidos, para a população americana continuar doente. Então, meu anjo, ou você luta pelo seu corpo, pelo que você quer, pela sua saúde, ou você vai pagar o preço, hoje mesmo e no futuro. Em dinheiro, em tempo de vida, em energia, disposição. E não se engane, nesse momento o seu corpo já está infestado de toxinas, que impedem você de emagrecer e de ter energia. E as consequências não são só essas. Você paga um preço muito mais alto por não limpar o seu organismo das toxinas, tá? E é sobre isso que eu quero te contar amanhã na próxima carta. Eu já enviei a próxima e vai chegar amanhã. Assim espera. E veja, meu amor, você está tão intoxicado há tanto tempo que você nem sabe mais o que é ser saudável.
a sua falta de disposição durante o dia, essa dificuldade enorme para perder peso, mesmo fazendo exercício e comendo direito, seu cabelo caindo, a unha quebrando, a oleosidade na pele, o ciclo menstrual alterado, os hormônios, as cólicas terríveis, a TPM, até mesmo a variação de humor, meu amor. Tudo isso tem a ver com as toxinas do seu corpo. E isso não acontece de uma hora para outra, foram décadas acumulando isso. É um processo lento, mas que começa na nossa fase da infância. E eu arrisco a dizer que você nunca se sentiu saudável na vida. E é sobre isso que a gente vai conversar na nossa próxima carta, tá? Eu já disse muita coisa aqui hoje e você tem muito o que pensar. Eu quero que você leia de novo se for o caso. Mas, Carol, chega. Chega de achar que a culpa é sua. Você está vendo o que existe por trás. Chega de achar que você simplesmente não consegue. Chega de chorar, meu anjo. Chega de não aguentar conversas que verdadeiramente são necessárias. Chega de ter essa vida limitada, sem energia e acima do peso. Eu estou passando horas e horas em cima de livros, de pesquisas, de materiais, exatamente para conseguir trazer o melhor para você e para a vida das pessoas. E você sabe o que mais me dói, meu amor? Que tudo isso não vai adiantar de nada se eu não começar com quem eu amo, você. Eu não posso ver você mais assim. Eu não posso ver você e ficar de braços cruzados. E eu quero que você venha comigo nessa jornada. Eu estou te esperando com amor, Ju. Você entendeu agora o que eu quis dizer? Essa é só a primeira das 4 cartas que eu enviei para minha esposa. Quem me vê com a Carol hoje acha que foi fácil, que eu estalei os dedos e aconteceu como um passe de mágica. Mas isso foi uma luta ferrenha contra os medos e fantasmas que estavam incrustados nela. E eu espero que todo esse conteúdo transforme a forma com a qual você veja a vida, assim como transformou a Carol. Amanhã eu vou te contar mais coisas sobre o que estava escrito na segunda carta, onde eu escrevi como a intoxicação fazia muito mal para ela e como que tudo isso pode estar fazendo mal também para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha verdadeiramente. Você leu a minha confissão verdadeiramente e eu não sei até quando eu vou deixar isso aqui aberto no ar. Eu sempre tiro e toda vez chega um monte de mensagem. Ah, doutor, eu queria as cartas. Não dá. Então, não deixe essa confissão morrer comigo. Você sabe que as pessoas precisam de saber disso. Te vejo em breve. Um beijo. Dr. Juliano Pimentel. Até mais. Há alguns anos atrás, o meu relacionamento chegou numa encruzilhada e eu só tinha uma saída para ficar com a mulher que eu amava. Mas para isso, eu tive que escrever para ela 4 cartas.